Você já abriu a torneira de sua casa e pensou, de onde ela vem? Pois é, a água que bebemos não vem diretamente de um rio para a nossa caixa d'água. Entre a fonte e a nossa casa, a água precisa ser tratada. O tratamento de água é um processo que serve para tirar impurezas dela e torná-la potável. Todo esse processo de tirar as impurezas da água envolve muitos conhecimentos sobre os métodos de separação de misturas. Então, antes de tentar entender como acontece o tratamento da água que bebemos, vamos conhecer alguns métodos de separação de misturas, começando por... A decantação é um processo que permite separar materiais que têm densidades diferentes e não são miscíveis, ou seja, não se misturam, como por exemplo, areia e água. Para separar os dois, segundo esse processo, basta verter a água em outro recipiente. Como a areia é mais densa, fica no fundo do recipiente e não cai junto com a água. Também podemos separar por decantação uma mistura de líquidos immiscíveis. Normalmente, em laboratórios, é utilizado o funil de decantação para esse fim. Com esse funil, a separação é controlada por uma torneira, onde o mais denso escorre para outro recipiente e o menos denso fica no funil. Agora, vamos imaginar uma mistura de vidro em pó e sal de cozinha. Como separá-los? Primeiro, adicionamos água à mistura. O sal de cozinha se dissolve na água, já o vidro em pó não. Podemos ver que o sal, que ficou dissolvido na água, foi separado do vidro em pó. Este já é um processo de separação e é chamado de dissolução fracionada. Agora, para separar a solução de sal e água do vidro em pó, que está insolúvel, precisamos realizar uma filtração. No processo de filtração, o sólido fica retido em um filtro, enquanto o líquido passa. Aqui estamos utilizando um filtro de café. Por fim, para obtermos o sal da maneira que tínhamos inicialmente, sequinho, precisamos separá-lo da água. Para isso, vamos recorrer à evaporação, que consiste em evaporar o solvente, nesse caso a água, restando o sólido que estava dissolvido, nesse caso o sal de cozinha. O próximo método de separação é talvez o mais antigo de todos, a catação. É simplesmente a separação manual de uma mistura, como a separação dos feijões ruins daqueles que são bons antes de cozinhar. E se nós fôssemos separar dois tipos de plástico, o polipropileno, utilizado em embalagens, e o PET, que compõe as garrafas plásticas? Uma maneira ideal seria jogar os dois plásticos em água. Como o PET é mais denso que a água, ele afundaria. Já o polipropileno, que é menos denso que a água, flutuaria. Esse tipo de separação de misturas é chamado de flotação. Agora, e se por algum acaso do destino eu tiver uma mistura de açúcar e sal grosso? Um método bem prático para fazer esta separação é a peneiração. Consiste em separar sólidos que possuem grãos de tamanhos diferentes usando uma peneira. O sólido com grãos menores do que o buraco da peneira passam, enquanto os de tamanho maior ficam retidos. Ainda pensando em misturas de sólidos, vamos considerar uma mistura de ferro e enxofre. Um bom jeito de separá-los seria através da separação magnética, método usado para separar metais ferromagnéticos presentes em uma mistura por meio da atração com um ímã. O ferro é atraído pelo ímã, separando-se do enxofre. Agora, como obter água pura a partir da água salgada? O método então vai ser a destilação simples. Neste tipo de separação, ideal para qualquer mistura de sólido dissolvido em líquido, a mistura é aquecida. O solvente evapora, restando apenas o sólido.
Diferente do que vimos na evaporação, o vapor de água é condensado e se torna água líquida novamente, ao passar por um condensador, que possui água corrente em contato, que serve para resfriar os vapores. A água condensada é recolhida em outro recipiente, agora sem o sal dissolvido. Por fim, o último método de separação que veremos é a destilação fracionada. É utilizada para fazer a separação de líquidos miscíveis, como água e álcool. É bem parecida com a destilação simples. Possui um recipiente que é aquecido, um condensador e um recipiente que coleta os líquidos condensados. A diferença é a presença de uma coluna de fracionamento. Antes de atingirem o condensador, os líquidos evaporados da mistura passam por essa coluna, que vai separá-los, deixando que cheguem ao condensador separadamente. Em seguida, o líquido que chegou primeiro ao condensador condensa primeiro e é coletado primeiro. Bom, agora que já foram apresentados alguns métodos de separação de misturas, eu posso lançar uma pergunta. Qual é o processo de tratamento de água? Faça uma pesquisa para descobrir quais são as etapas envolvidas no tratamento de água e quais são os métodos de separação de misturas que são utilizados. Então, gente, boa pesquisa, hein?